Olá, vencedores! Pessoal, mais uma vez aqui um episódio do Perifa Pod. E antes de começar aí, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida, compartilhar, para que eu possa trazer mais convidados aqui. E não é qualquer um, tá? É convidado especial, pessoas que fazem diferença na sua vida, na vida dele e de todo mundo que está perto dele. E hoje nós recebemos aqui com muita alegria um cara diferenciado, cara bom que está contrariando a estatística. O cara é ninja. Com vocês, Nego Vai Longe. Ô, Fê, mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma honra poder estar aqui em Osasco, batendo um papo com um osasquense, uma pessoa referência para nossa comunidade. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo profundo, verdadeiro e de muitos aprendizados. Isso aí. Tá frio, Nego, hoje? Rapaz, aqui em Osasco tá frio demais, viu? Olha, o dia que a gente tá gravando esse bate-papo aqui, pense o frio que tá aqui em Osasco, eu tô sentindo, viu? Tá frio demais. Tá frio. Meu irmão, Nego, conta a tua história aí. Onde você mora? Queremos saber tudo aí sobre você, porque eu sei que você tem uma história muito bonita, cara, que inspira a gente, né? Me inspirou Aham. e vai inspirar várias pessoas aí que vai assistir esse vídeo, esse podcast. Show. Eu nasci e cresci no Jardim Padroeira 2, aqui em Osasco, aí na comunidade das Casinhas, perto das Casinhas, né. Sempre vim de família muito humilde, família muito pobre. Comecei 10 anos de idade, comecei já trabalhando no mercadinho perto da minha casa para ajudar minha mãe. Lembro como se fosse hoje, eu ganhava em torno de R$ 120 por mês. Parte era para ajudar minha mãe, parte eu acabava deixando ali para comprar um doce, uma bolacha, porque, pô, 10 anos eu era muito criança ainda, mas uma criança inquieta, uma Uhum. criança que não aceitava aquela vida, muita pobreza, de sofrimento, de boa parte da infância dividir cama de solteiro com mais 2 irmãos. Eu sempre fui aquele cara que, assim, pô, não aceitava, né. E eu lembro como se fosse hoje, ó, Fê, quando eu estava no Jardim Roberto trabalhando no mercadinho, eu ficava embalando os frangos no mercadinho. Eu ia para o mercadinho de manhã, para a escola à tarde e à noite para o mercadinho de novo. Eu ficava embalando o frango e olhando as figuras do frango, né. Eu ficava olhando a neve ali, olhava o avião, ficava olhando o urso, daí falei: "Nossa, um dia eu vou ver o urso. Nossa, um dia eu vou andar de avião. Nossa, um dia eu vou comer neve", não precisava nem andar de neve, precisava comer neve. Aquele sonho de criança que quase impossível de acontecer, né. E continuei ali minha vida. Só que esse sonho ele cresceu em mim, né, de conhecer andar de avião, de viajar, e depois dos meus 35 anos eu comecei a ver oportunidade de 34 anos, para ser mais exato. Comecei a ver oportunidade de realizar esse sonho. Vocês são em 3 Somos em filhos? três homens, minha 3 mãe é mãe homens. solteira, minha mãe criou sozinha, tem eu, que sou do meio, e tem mais o mais novo e o mais velho. Então tudo escadinha, o mais novo hoje está com 32, eu com 36 e o mais velho com 39. Tua mãe sempre te apoiou nessa questão aí das viagens? Cara, não, é que pra minha mãe não tinha nem noção que era isso, na verdade, né, a noção que era fazer uma viagem. Minha mãe, a única viagem que ela fez foi sair da Bahia, da terra natal dela para São Paulo. Minha mãe nunca saiu de São Paulo, nunca tinha saído de É São Paulo. mesmo? É, Qual a cidade dela na Bahia? minha mãe é de Ilhéus, Ah, sul da Bahia. conhece? Sul da Bahia, É, cidade então, bonita. Jorge Amado. Jorge Amado, cidade de Jorge Amado. Eu fui lá conhecer recentemente, já não conhecia nem a Bahia, eu fui conhecer a Bahia agora, ano passado, e conhecer a Aham. cidade dela. E então minha mãe não tinha essa noção, não tinha essa o que que era isso, sabe. Então, Uhum. às vezes ela via eu fazendo uma viagem ou outra ali, durante as férias do trabalho, mas ela achava que era um lugar que eu ia para descansar, eu ia para uma praia, tomar banho de água, de mar, tal. Então minha mãe, sempre foi muito simples, então ela não tinha noção quando eu falava que ia viajar, o que era de fato uma viagem, assim, sabe. A gente em casa não tinha essa noção. Não tinha essa noção. E a tua primeira viagem foi com quantos anos? Cara, não, a minha viagem já tinha 20 e poucos anos, foi uma viagem de formatura da faculdade, então eu sou uma das minhas formações, eu sou administrador de formação e sou Uhum. radiologista também, Ah, legal. e quando eu terminei de fazer a primeira faculdade de administração, eu fiz com bolsa de estudo do ProUni, né, então fui lá, o governo Hum. financiou minha faculdade, e aí eu consegui me formar, só que quando acabou a faculdade tem a formatura, sei lá, na época era R$ 10.000. Foi, a gente não pagou a faculdade, como a gente vai arrumar dinheiro para pagar a formatura? Só que eu e 2 amigos,
falou: "Cara, vamos fazer", um deles, na verdade, é o Ricardo, falou assim: "Vamos fazer uma viagem de formatura?" Eu falei: "Rapaz, não tem dinheiro nem pra festa, muito menos pra viajar". Falou: "Não, tem uma passagem para a Argentina, R$ 700, minha mãe compra no cartão dela para nós 3, parcela 10 vezes de 70, e lá a gente procura um hostel, algum lugar pra gente ficar, e a gente vai comendo um lanche, cachorro-quente na rua. Bora fazer isso? A gente merece, 4 anos estudando, e tal". E a gente foi lá e fizemos a nossa primeira viagem, fomos para a Argentina. Foi a viagem que eu mais andei na minha vida, a gente andava em média 25 a 30 quilômetros todos os dias, porque a gente pegou um hostel tão baratinho, a gente pegou um quarto compartilhado com 21 pessoas. Só Uhum. que era muito longe do centro de Buenos Aires. Então todo dia a gente ia e voltava a pé, ia e voltava para economizar dinheiro. Mas foi uma das melhores viagens da minha vida, é inesquecível, não esqueço essa viagem. E ali foi onde eu fui picado pelo bichinho da viagem, porque depois não parei de viajar. Já para o pessoal se localizar aqui, entender melhor. Ô, nego, quantos países você já visitou? Galera, presta atenção quantos países esse cara já visitou. Pô, é coisa de louco, é inacreditável. Pois é, depois de toda a história que eu contei pra vocês, do frango, do jornal, da primeira viagem pra Argentina, eu acabei me tornando o primeiro brasileiro a entrar para o livro dos recordes do Guinness Book como o homem mais rápido a conhecer todos os 196 países do mundo. Repete aí, porque Exatamente, todos os 196 países do mundo. É isso aí, galera. O cara lá da periferia, lá do Padroeiro, lá das casinhas, saiu com a mochila, um celular e um sonho de conhecer todos os países do mundo e ainda de quebra entramos pro Guinness Book. caramba, cara, isso é maravilhoso, né. Foi. Quer dizer, a periferia pode, perifa pode. Pode, a perifa pode, depois que, pô, quando o Alfeu chamou pra gente bater esse papo aqui, eu falei: "Cara, vai ser um prazer", porque a gente poder vir aqui mostrar pra galera que o cara saiu lá da favela com um celular, uma mochila, um sonho. Claro, teve muito planejamento, claro que teve abdicar de muitas coisas, então, cara, eu abri mão da minha televisão, abri mão de um sofá, eu abri mão de uma moto que eu tinha, eu vendi tudo da minha casa, eu tinha um emprego já meio que estável, eu trabalhava no Hospital das Clínicas, um dos maiores complexos hospitalares públicos da América Latina, abri mão de tudo. Tirei meu filho da escola Particular? particular para pôr na escola pública, para eu poder realizar meu sonho. Então, cara, eu abdiquei de tantas coisas, que fui sim, família pegou no pé, amigos pegou no pé, a galera pegou no pé, mas eu tinha um sonho e fui atrás desse sonho. Então quando a gente fala a periferia pode? Pode, mas desde que você tenha um planejamento, você tenha um sonho e tenha vontade e também execute, né, porque às vezes a gente olha pro a gente porque a gente mora na quebrada, mas é um sonho muito distante. Cara, era distante também, mas olha como foi possível realizar visitar todos os países do mundo. Só que qual foi o meu diferencial? Que eu acreditei, eu sonhei primeiro, eu acreditei e eu executei. Eu organizei, eu fiz um planejamento, amigos meus tinham feito isso, começado a viajar em um mês. O cara: "Ah, eu quero viajar todos os países do mundo", só que o cara tinha uma outra condição financeira, uma outra realidade, e um mês o cara estava na estrada. Eu demorei exatamente 8 meses escrevendo ponto por ponto do projeto e demorei 8 meses para começar a viajar. Esses caras que tinham um poder financeiro melhor, que queria viajar o mundo também, continuaram ou não? Cara, brasileiro só um que deu certo. É. Tem ao total, no Guinness Book, existe 150 pessoas que visitaram todos os países do mundo. Então a gente está falando de uma população mundial de 8 bilhões de pessoas, só 150 visitaram. Comigo, 151. Ou seja, se a gente for pensar em probabilidade, é muito mais fácil você ganhar na Mega Sena do que alguém fazer o que eu fiz. Cara, que loucura, cara. É isso. É coisa inimaginável, É imaginável, é porque eu isso aí. penso: "Como pode visitar tantos países?". Nego, qual foi, assim, o país que você teve a maior dificuldade de estar naquele lugar? Em relação a tudo, a locomoção, recepção dos locais, alimentação. Tá. E eu durante minha volta ao mundo, eu 90% dos países que eu passei, eu sempre tinha alguém para me recepcionar, Aham. alguém para me orientar. Porém, alguns países do continente africano, Hum, Níger, Burkina Faso, Chade, sim, Congo hoje que está em guerra civil, todos esses países que eu estou falando, são sim, países que nesse exato momento estão passando por um momento delicado de conflitos, de guerras sim. civis. Então lá, só pra você ter noção, a própria ONU, ela deu já toque de recolher, então nenhum imigrante pode ficar lá.
todos os imigrantes saíram. Então quase não tem brasileiros lá, não tem ninguém de fora. Então, Uhum. para eu entrar nesses países, eu tinha dificuldade até para conseguir visto. Então, alguns deles eu consegui graças à Igreja Assembleia de Deus aqui do Brasil, porque eles me davam carta falando que eu ia como um missionário. Então eu, graças a essa carta da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, ia lá na embaixada de Níger, por exemplo, o cara: "O que que você quer fazer em Níger, velho?" Eu: "Não, é porque eu vou lá, vai ter um grupo de missionários lá, os grupos vão me ajudar, tal, eu quero ir lá poder ajudar, contribuir de alguma forma, tal." Aí os caras liberavam o visto. Então, esses países eu tinha dificuldade de conseguir visto, eu tinha dificuldade de conseguir contato lá dentro, eu tinha a questão do perigo, né, que é país que, por exemplo, eu me lembro quando eu cheguei em Chade, cara, por 2 vezes eu quase morri. Então, de policiais pegarem meu celular e querer me levar preso, a rebeldes com metralhadora na mão, dando tiro entre um ou outro, assim, e eu tentando sair do aeroporto. Então eu tive situações muito delicadas, assim, durante minha volta ao mundo, e esses países foram os que mais eu tive dificuldade. Qual a Assembleia de Deus? Qual ministério? Cara, quando a gente pegava, era Madureira, que foi um Ah, pastor da Madureira, Madureira. isso, que era Madureira Brasil, então era Sim. eu não sei exatamente como que funciona essa parte da liberação. Eu sei que como eu tinha colegas lá, Hum, e esses colegas conseguiam intermediar comigo, que eu hum. estava fazendo isso viajando, então, ou seja, eu tinha que viajar e resolver tudo isso concomitante, então Sim. era um desafio grande. Ô, nego, você fazia contato antes de chegar nesse país com o morador local de lá para te receber, é isso ou não? Não, o que eu fazia Essas é pessoas assim, que te ó, recebiam, como era? eu usei muito minhas redes sociais, Sim. ao meu favor durante a viagem. Então eu sempre me planejava a cada 7 países. Uhum. Então, exemplo, eu estava na Tailândia, meu país número 1, então os próximos 7 eu já sabia. Então, quando eu chegava no país 3 ou 4, eu já postava os outros próximos 7. Eu falava: "Galera, ó, meus próximos 7 daqui, depois eu tô indo pra Camboja, eu vou pra Laos, eu vou pra Singapura, eu vou pra Brunei, eu vou pra Butão, eu vou pra Bangladesh e vou pra Índia." E falava: "Se você tem algum contato, me manda aqui. Se você me acompanha, eu conheço alguém que mora lá." E aí as redes sociais têm muita força, porque, "Pô, eu conheço alguém em Bangladesh. Pô, eu Ah. conheço alguém na Índia. Pô, eu conheço alguém em Laos." E brasileiros? Nem sempre, Nem sempre. nem sempre. Então, às vezes, tipo assim, ó, um Hum, brasileiro conhecia algum indiano, porque o indiano fez um hum. intercâmbio com a filha dele lá no Canadá, em algum momento da vida. Então eu passava esse contato, aí eu começava a falar contato com um, contato com outro, aí às vezes quantas vezes eu estava no aeroporto, eu sempre fui cara de pau, sabe, eu chegava Hum. lá, vi o cara: "Ei, irmão, tudo bem? Tudo aí? Mano, eu sou Ró brasileiro, seu nome é?" "Ah, sou Alfeu, sou do continente africano." Acontecia muito isso. Pô, porque dois negão se vê, é aquela, principalmente no aeroporto, porque Sim. no aeroporto não é comum você encontrar, pretos viajantes. Então quando você encontra um negão, pode ser do país que for, o cara já dá uma olhada pra você, aquela conexão que só quem é preto sabe, e fala: "Pô, tu é da onde?" "Pô, sou brasileiro, tô viajando o mundo." "Você é da onde?" "Eu sou lá de Senegal." Falei: "Porra, eu vou para o Senegal mês que vem." "Pô, sério, pega meu contato aqui." Então eu fazia muito isso, eu era muito cara de pau, mas fazia muitas conexões genuínas no meio do caminho. Então, tanto assim quanto conexões para ajudava pessoas. Pô, como eu posso ajudar? Por exemplo, eu fui para o Líbano, eu participei de uma ONG lá, que ajudava os refugiados da guerra da Síria. Então eu fiquei Hum. 7 dias naquela ONG lá, então me conectei com várias pessoas de vários países que estavam trabalhando ali naquela missão da Síria. Eu tive também participei de ONG no Quênia, participei na Etiópia. Então durante minha volta ao mundo, eu fiz muitas ações sociais, muita. Ah, E essas ações sociais também me ajudou a me conectar com muita gente. entendeu, entendi, cara. Alimentação, qual país que você estranhou mais a comida? Cara, eu acho que a Ásia, eu comi umas coisas bem estranhas na Ásia. É? Mas acho que o que mais me pegou foi no Afeganistão. Uhum. No Afeganistão, eu fiquei 9 dias no país, e lá, tinha um arroz com frango, que é muito comum eles comerem, que é um arroz meio grande, meio cru, assim, eu não curtia muito. Ele era cozido, mas não era cozido, era bem duro, assim. E eu não gostei muito do arroz e do tempero do frango. Então, praticamente todos os dias lá no Afeganistão, eu comia kebab. Então, pra quem não sabe, kebab é como aquele se fosse Rap 10, com carne, uma salada enroladinha assim, churrasco, e põe os espeto às vezes. Então eu comia kebab quase que todos os dias lá no Afeganistão. Só que eu fiquei 9 dias, cada dia eu ficava numa cidade diferente. Então eu fui pra capital, pra fiquei acho que só na capital que eu fiquei 3 dias, que eu fiquei mais dias foi na capital, em Cebu. Não, Cebu.
em inglês, em português é Cabul? Cabu, Cabul. é Cabu, em português é Cabu. Eu fiquei em Cabu e lá eu lembro que quando eu comecei a fazer, o meu guia pegou e falou assim: "Ó, come esse kebab aí". Eu tô comendo, e tal. Aí quando chegou na última carne, ele falou: "E aí, gostou do kebab?" Eu falei: "Cara, esse daqui tá um pouco salgado e a carne tá dura". Eu não sou de reclamar. Cara, eu como de tudo, tudo mesmo. Aí ele falou: "Ah, é?" Eu falei: "É". Ele falou: Isso porque é", ele falou em inglês, "It's for eat dog". Meat dog. Eu falei: Carne, "Meat? Au, au, au? carne de Meat?" cachorro. Aí ele falou: "Au, au", eu falei: "Não". Eu falei: "Au, au, au", ele falou: "Au, au, au", eu falei: "Não". Aí quando eu fui ver, eu tinha comido carne de Me- cachorro. Meu Aí na amigo. hora, meu barriga começou a dar aquele Caramba. querendo pôr pra fora. Eu me lembro que eu fiquei quase 24 horas sem comer nada, 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 não conseguia comer. Mais por causa do psicológico, sabe, porque eu já tinha Então, comido e tava ok, mas quando ele falou que era carne de cachorro, eu falei: "Caramba". Então foi a comida mais exótica que eu comi foi cachorro. nossa, ele nunca passou. Tirando esse dia aí, as outras comidas não batia no estômago e não fazia mal para você? Olha, durante Porque essa daí já é um extremo, né. já, Mas já. às vezes tem outros tipos de comida que não é tão extremo como essa daí, mas mesmo assim, às vezes não pega legal, né, por conta do costume da gente aqui, da nossa Exato. alimentação. Mas acho que o que mais me pegou não foi nem isso, acho que eu tive um problema de dor de barriga, foi no Nepal, porque eu comi uma pizza no Nepal, e aquela região ali, Nepal, Bangladesh, Índia, são países que o nível de higiene deles é diferente do nosso. Hum, Porque aqui o Brasil não compara, o Brasil é um dos países mais limpos do mundo, quando a sim. gente faz de higiene, principalmente limpeza de casa, aquilo. Pô, a gente é muito limpo, muito. Mais até que os europeus e que os americanos. Sim, até pessoalmente, higiene pessoal mesmo, Higiene tomar pessoal, eu gosto de banho, tomar 2 banhos escovar por os dia, isso é coisa de dentes. brasileiro, pô, Sim. escovar dente 2, 3 vezes por dia, é coisa de brasileiro, entendeu. Então quando você chega nesses países, o nível de higiene deles é diferente do nosso. Uhum. Então é muito comum na Índia, aconteceu comigo, num restaurante legal, 4 estrelas, um restaurante ok, caiu a colher no chão, o cara foi lá no chão, pegou e me deu assim, tipo: "Come aí". Falei: "Caramba". Então, o que eu quero dizer com isso? Eu comi uma pizza lá na rua que, pô, a pizza deu uma dor de barriga danada. Nossa, que a pizza começou a dar um começou a revirar tudo na minha barriga, e eu fiquei de 7 dias que eu fiquei em Nepal, 4 eu fiquei no trono, com dor de barriga. Nossa, Mas também foi a única coisa, assim, acho que, pô, eu comi tanta coisa, comi cobra, comi baleia, comi carneiro, comi de tudo, assim, e comi tantos insetos, eu comi, mas não tive nenhum problema, só esse Nepal só. meu amigo. E países em guerra foi mais a República do Congo e o Afeganistão que você pegou? Ah, não, o Afeganistão estava em guerra civil, já não, né? Não, o Não, não. Afeganistão não, já estava Já não tranquilo, estava, não, já estava tranquilo. como é o nome daquela do pessoal lá, os terroristas lá, Sim, qual o sim, nome? sim. O Não, Estado, tal, não. tal, não? Não, não O é Estado Tale? Islâmico, não, é o Não, Talibã, que a gente fala é que é um aquele que eles falam estado o nome inteiro, terrorista, Talibã. mas o Talibã é o governo de lá hoje, é como se Sim, fosse é um governo federal lá, então entendi. tem gente do Talibã não só na segurança, mas tem na saúde, na educação, hoje o Talibã é Aham. o governo do país. Então o Talibã já tinha voltado, quando eu fui lá, o Talibã já tinha retomado, a gestão do país, então até hoje o Talibã que faz toda a gestão do país. Hoje são o governo, né? Isso é um governo, o Talibã virou um governo. Cara. E são países assim que, por exemplo, na África tem 54 países. 54, Você foi nos 54, 54. todos. E você ia por região, por exemplo, você estava ali na África do Sul, por exemplo, aí você aproveitava, fazia todos aqueles ali na região, Sim. ia. A África foi o único continente que eu dividi ele em 3 partes. Aham, Porque a África, para você viajar, primeiro, é caro. sim. Então, eu me lembro que eu peguei um voo de Burkina Faso e Níger, que são países assim, Rio de Janeiro, São Paulo, eu pagava em torno de $1.000. O voo de Nossa. 30 minutos. Então, a gente tá falando de R$ 5.000 para pagar um voo de 30 minutos. Então, é muito caro para você viajar lá. É também por causa do acesso, porque esses voos têm 2, 3 vezes por semana, porque não tem demanda para muita gente voando para Uhum, esses países, então os voos são poucos, então por isso que são muito caros. sim. Outra coisa, logística é muito difícil, então ainda mais eu que estava viajando low cost com pouco dinheiro, Uhum. então às vezes eu queria sair do Quênia para Etiópia, cara, era viagem de 18 horas. Eu lembro que eu saí de Senegal para Mali, foram 36 horas dentro do ônibus, sabe, então você anda pra caramba, um ônibus lá, um ônibus velho, pô. Uhum. Aqui no Brasil é muito comum a gente pegar um ônibus de viagem, ter 2 poltronas para 2 pessoas.
Esses países que eu estou citando, é muito comum você pegar um ônibus com 2 poltronas para 3 pessoas. Então você viaja, assim, 32 horas apertado mesmo. Então, a logística é muito difícil, é caro e tem a questão da cultura também, né. Então, teve situações que eu passava, igual eu passei em Chad, que é muita propina, sabe. Pô, eu lembro que pra eu atravessar de Senegal para Mali, cara, tive que pagar propina em alguns lugares, algumas paradas. Então toda essa logística, ela acaba que sendo cansativo. Até psicologicamente, não só fisicamente, porque fisicamente já tem a parte que você tem que andar, né, como eu falo, fazer essas viagens de 32 horas, como lidar com tudo isso, a questão da mudança cultural, sabe. Então eu optei de dividir o continente por 3 partes, para dividir a energia, minha energia mesmo. Hum. Então eu fiz essa primeira parte do que é da a parte norte da África, então comecei por Egito, fui descendo até Egito, Quênia, Etiópia, fui descendo até lá embaixo, perto da Tanzânia. Fiz toda aquela região. Aí Uhum. depois eu fiz a parte mais difícil, que é a parte oeste. Então fui lá de Mauritânia e fui descendo até Gabão. Essa foi a mais cansativo. E depois eu finalizei fazendo a parte mais central até o sul. Então eu comecei ali de do já, hã, começa qual país que fala português? Moçambique, Angola. Angola, comecei com Angola, depois fui até a África do Sul e visitei as ilhas da Seychelles, Ilhas Oh, Maurícias, você foi em e fui em Seychelles. todas aquelas ilhas. Então, foi a forma que eu dividi o continente africano ali, mas foi uma experiência muito top, assim. Para mim foi uma das melhores experiências, foram nos países do continente africano, aqueles coloridos, aquelas pessoas, a cultura. Eu tive uma experiência de participar de uma cerimônia no sul da Etiópia, que se chama Bull Jump, que é pulo do boi em português. Cara, é uma cerimônia eh eh, de mais de 100 anos, milenar, e que, pô, de uma tribo de 80 pessoas, que pra você ter acesso a essa tribo, só quem tem os contatos certos das pessoas, não é um negócio turístico, e é uma coisa que me marcou pra caramba, fui participar daquela cerimônia, então eu tive umas experiências marcantes, assim. Engraçado a Etiópia, né, porque, como a gente estava falando, 54 países, né, e o cristianismo chegou ali, acho que no século III, se eu não me engano, chegou há muito tempo. Tem umas igrejas lá que ela é esculpida no chão, né, Eu não cheguei a conhecer na Etiópia, é isso? na Etiópia, porque o cristianismo lá é muito antigo, né, Sim. mais antigo do que alguns países da Europa, inclusive. E Etiópia é Até um a dos poucos Bíblia países que não deles foram é um dos poucos países do continente africano que não foi colonizado, é né. verdade, nunca foi colonizado. E lá o horário lá é diferente, eles têm um horário, um relógio diferente dos nossos. Eu não sei Sim. exatamente explicar para vocês agora aqui, mas depois vocês estão assistindo agora, pesquisei como funciona o horário, o relógio na Etiópia, então eles têm uma totalmente diferente. Então até a data lá, o calendário deles são diferente do nosso. Então, sei lá, hoje a gente tá gravando esse episódio aqui, é o mês de agosto. Lá na Etiópia, eles estão em outro mês. Interessante isso, É, o calendário deles é calendário. diferente, cara, Sim. justamente por conta disso, não teve muita mistura. Como não teve colonizador ali, então é um dos países da Europa, se eu não di da Europa não, da África, África, se eu não diria o único que você vê a experiência pura ali, pura. sem ter mistura de fora. E o cristianismo dele lá é interessante por conta disso. No século III eles já estavam lá, né. E o povo lá, cara, ele tem um povo bonito, cara, Bonito. Cara, bonito, muito um bonito. É um dos povo pretos mais bonito, bonitos que eu cara. vi no continente africano, principalmente as mulheres, cara, a pele das negras lá, que peles linda. E o café, os melhores cafés do mundo. Eu tive a Café oportunidade, etíope. cara, que Muito bom o gostoso, café, muito sem bom. açúcar, coisa Delicioso. linda. Não tomei lá, tomei aqui, porque teve uma feira aqui chamada Expo África Brasil, né, Aham. e tinha expositores de lá, e Ah, eu trouxeram palestrei lá. café. Palestrou? Eu palestrei, Expo Brasil África. Oh, legal. No Center Norte, quando Ah, eu fui. não, o que eu palestrei foi numa universidade da USP. Tá, no Lago São Francisco que Isso, lá em você São foi. Francisco, Foi a exatamente. última. Foi exato. Eu fui na anterior. Então tinha os expositores lá que levaram café. Que café bom, cara. Que legal. Muito gostoso mesmo. E é um país que vale a pena visitar, cara. Vale, Vale muito a super. pena. A Etiópia é diferente. E a cor da bandeira deles, se você perceber, vários países da África têm a mesma cor da bandeira da Etiópia. Por quê? Em homenagem porque ele é um único país que não foi colonizado. Colonizado.
Então todos os países Verdade, é. depois que conseguiram a independência, colocaram as mesmas cores, você pode perceber, Verdade, tem muitos mesmo aí da região que tem as mesmas cores, verdade. muito. Qual o país da não só da África, né, depois eu venho pra África, mas assim que você se sentiu mais à vontade? Que você porque muitas vezes a gente está acostumado aqui no Brasil, né, a gente anda sempre armado, né, atento, né. Armado, digo, no sentido mentalmente, né, você nunca relaxa muitas vezes, né. Em cidade grande, estou dizendo, talvez em cidades menores não tanto, mas cidade grande a gente está sempre atento. E quando você está no exterior, ali não é o teu habitat natural, né, você está num local diferente, né. Tem algum país que você, se sentiu, assim, mais relaxado? Ó, acho que no sudeste asiático eu me senti muito tranquilo em questão, principalmente de segurança, É. em questão de julgamento. Hum. Porém, eu acho que no continente africano é diferente, cara. Eh, Quando você entra no avião, que você vê 100% dos passageiros preto, quando você vê uma tripulação preta, quando você vê um piloto preto, você chega a ter um choque, assim, que você fala: "Caramba, não acredito". Porque é muito comum, quando você pegar um avião em qualquer um outro país, qualquer outro continente, que não seja o africano, que você vai olhar 2% da galera é preta, 2%, é muito comum, 2. Eu acho que essa é a estatística, de 1 a 2%. Sempre os voos, os pilotos são predominante pessoas brancas. O pessoal que trabalha lá no avião são predominante pessoas brancas, 100%. As pessoas, as pessoas que estão lá sentadas, né, os passageiros, são predominantemente pessoas brancas. Então quando você chega num continente africano, que você olha assim, você se espanta, você é um choque, que depois você vai que sentir a vontade de: "Caramba, mano, que da hora". Então tem aquela conexão, tem aquele acolhimento, sabe, não tem aquele julgamento. Então, eh, apesar de ter vivido situações de racismo no continente africano, um racismo estrutural, mas foi um lugar que eu via que 100% eu não estava sendo julgado. As pessoas não estavam ali preocupado se eu tinha dinheiro ou não, se eu era rico, se eu era Mas pobre, esse racismo que você sofreu é por conta da tua cor? Ou é um outro tipo de por causa da minha cor. da E sua por um cor, preto, por um preto? exatamente. E qual país que foi? Foi no Quênia, No Quênia. no Quênia. Mas qual foi o julgamento dele? Ele achava que você não era Não era hóspede, não era eu queria comer no restaurante, né, aham, porque o que acontece, no Quênia, aham, eu fui acolhido pelo embaixador do Brasil no Quênia, tá. do embaixador Silvio. Inclusive, hoje no Brasil, a gente tem 124 embaixadores, sendo que apenas o embaixador Silvio é o único embaixador preto que tem, é só ele. Então o que acontece, chega lá, virei amigo do embaixador. O embaixador fala: "Robson, vem pra minha casa, fica aqui na casa oficial do Brasil durante todos os dias que você estiver aqui no país". Então eu fiquei numa bolha ali, junto com embaixadores, com diplomata, com o pessoal da ONU, então é um lugar mais seletivo, né, então a localização, a questão da segurança, aquilo, casa oficial do Brasil. Então todos os dias eu ia em restaurantes legais, ali que o embaixador me levava, a embaixatriz, a filha dele e tal. E teve um dia que o embaixador falou: "Robson, hoje eu estou numa reunião aqui com o pessoal da ONU", porque ele não é só embaixador do Brasil em 3 países, ele é embaixador da no Quênia, no Quênia, ele é embaixador no Sudão, é embaixador que é o país mais pobre do mundo, começa com B, No é que fica pertinho do Quênia, do ladinho. Burundi, Burundi. do Burundi e mais um outro. E ainda ele que representa o Brasil na ONU, né, quando Comores oi? Não, Comoros é mais embaixo é na uma ilha. ilha, né, É. Comores é uma ilha. E ele ainda representa o Brasil toda vez que o presidente da república não consegue ir na reunião da ONU, é ele que vai, ele representa o Brasil. Oh, Então imagine a agenda desse meu embaixador, amigo, e o embaixador cheia. Silvio, o nome dele, se você estiver assistindo, embaixador, um grande abraço para o senhor, sempre tem um carinho muito grande pelo embaixador. É de São Paulo ele, Não, será? é da Bahia, Salvador. Oh, E aí, o embaixador sempre falava: "Robson, o meu motorista vai te levar para tal restaurante, que você vai ter uma experiência muito legal lá, tal, já reservei tudo, pode ir lá que tá reservado". Ok. Segurança o motorista do embaixador me levou lá, tô lá na fila do restaurante, fez um restaurante bacana, super bonitinho e tal. Tô lá, daí tinha um casal na minha frente, tinha eu, uma menina atrás de mim e um outro casal. Aí o garçom veio, pegou o casal primeiro da frente e levou pra sentar. Voltou, pulou eu, pegou a menina atrás de mim.
ok. Ele confundiu. Aí voltou e veio pegar o casal que tava atrás da menina. Foi my friend. Ele falou que foi. I'm hungry, tô com fome. Aí ele, o quê? Aí ele jamais imaginou que eu queria comer lá, que eu ia comer. Apesar de ele ser um cara negão, um país que é 100% Oh. preto, só que o quê? Eu tava numa bolha que é só diplomata, só pessoas Ah, brancas, só entendi. então ele jamais Estrutural. imaginou que um negão ia comer naquele restaurante. Entendi. Então, só que, tipo assim, não é uma parada que ele não gosta de preto, é uma parada que você acabou de falar, estrutural. Estrutural. Porque é um ambiente que só é para mesmo estando no continente africano, é um ambiente seletivo, só para pessoas brancas, só Sim, pessoas diplomatas, isso, é, aquilo, só o cara do terno, gravata, isso aí vem um cara de camiseta, tal, entendi. meio humano, o cara de Sim, Osasco, não, esse cara quer de Osasco, vai querer comer sim. aqui não. Então, foi uma situação, tipo assim, porra, você vê na cara que o cara não teve, um letramento, não teve uma orientação, um treinamento, sabe. Uhum. Então, não julgo, porque hoje, no nosso país, a gente vê isso acontecer todos os dias, né, e infelizmente, mas foi uma situação que eu tive no continente africano. O fato de você ser brasileiro te ajudou, não? A galera perguntava: "De que país você é? Não, pra Where are you caramba. from?" Quando você Hã, falava que era brasileiro, abria a porta? pô, você chega na imigração, sorrisão de brasileiro: "Da onde você é?" "I'm Brazilian man, I'm from Brazil." Aquele sorrisão, meu, os policiais já da Muda, né, da cara? própria imigração, chega, seja bem-vindo, já fala só brasileiro pra ter esse sorrisão na É mesmo, cara. cara? Cara, futebol, Brasil, isso aqui a gente é muito bem recebido. O Brasil, o futebol brasileiro abriu tantas portas pra mim, tantas portas que eu não consigo nem, mensurar. Como o Brasil, o passaporte brasileiro me ajudou durante a minha viagem. Ô, nego, eu costumo dizer assim, quando eu tenho oportunidade, comento com a galera que o Brasil ele tem um ativo, cara, tão rico que a gente às vezes não se apegou para esse valor. E esse ativo é isso, de ser brasileiro, porque nós somos um povo que, graças a Deus, não temos aqui esse tipo de problema que tem lá fora, né, religiosas, tal. E a gente recebe bem as pessoas que vêm aqui, né. O Brasil é bem visto e o futebol contribuiu muito para isso, né, o esporte contribuiu. E eu acho que a gente deveria até explorar isso melhor, porque ele quebra a resistência, né, quando você diz assim: "Eu sou brasileiro". E qual o país que você passou que você achou que eles gostavam mais, assim, de brasileiro? Ou não tinha um, era tudo todo Ai, mundo cara, recebia bem? não, muito. Eu me lembro que em Bangladesh, eu voltei agora, ano passado eu voltei de novo, o governo de Bangladesh me chamou, eu voltei lá. Cara, e Bangladesh é assim, 50% da população do país torce para o Brasil. 50%. Nossa, é muita coisa. Entendeu? Então a galera, você vê bandeira do Brasil na janela da galera, tipo, então eu me espantei quando eu vi aquelas bandeiras, aquela galera usando camisa do Uhum. Brasil na rua, eu falei: "Oxi". Aí quando a galera descobriu que eu era brasileiro, então, cara, o próprio governo do país lá, eh mandou fazer a camisa com o meu nome, de brasileiro, isso, Sério, aquilo. Eu comecei a sair nas mídias do país, só porque eu era brasileiro, entendeu? Então, a legal. galera não estava nem preocupada que eu era recordista mundial do Guinness Book. Aí eu vou, cara, tem um brasileiro aqui, não é que tem um recordista, é que tem um brasileiro, entendeu? Então, o Brasil, de fato, ele abriu muitas portas para mim. O nosso passaporte é um passaporte muito forte. O Sim, passaporte brasileiro, a gente consegue entrar em mais de 117 países. É o 21º passaporte mais forte do mundo. Então a galera fica brigando: "Eu quero passaporte europeu, eu quero passaporte americano". O Brasil, a gente não tem problema para entrar em nenhum país. Agora vai com o passaporte americano, que tem países como Sudão, como, Síria, como Afeganistão, que você vai ter um pouco de dificuldade para entrar. tem resistência, né. Então, o nosso passaporte é uma benção também, sabe, ele abre muitas portas, assim, e por isso que eu tenho muito orgulho de ser brasileiro. É isso aí, meu irmão. Você já foi confundido lá com algum local em algum país desses, não? Ah, bastante. Ou Falei: não? "Cara", porque é que nem eu estava onde eu estava hoje, já estava no hospital hoje com um amigo de manhã, e a galera acha, eu acho que não sei, é o jeito que eu me visto, ou que eu ando assim, a galera acha que eu sei porque eu sou algum artista. Sim. Então, nos Estados Unidos, pô, a galera me chama muito de Denzel Washington, muito, Pô, muito. parece De mesmo, familiar, muito. Cara, você não tem parece. noção. Quando eu tô na América, e eu voltei agora da Copa do Mundo agora, cara, todo mundo Denzel Washington Family, Denzel Washington Family, não, he's my family. Aí eu falo que ele é meu familiar, meu tio, tá, meu primo. Are you sure? Eu falei: "Tô brincando, joke". Então, sim, aqui no Brasil a galera me confunde. Até rolou até um vídeo aí no Instagram viralizado. A galera colocou lá algumas pessoas que eu pareço, alguns jogadores, Netinho de Paula, Cirilo do Carrossel, então, Sim, pessoal tem umas resenha lá. E no
E nos países, por exemplo, nos países, você já passou por nativo, não? Por exemplo, você Ah, está em um país que a fisionomia é bastante parecida com brasileira. Aí as pessoas pensar que você é de lá ou já no não? continente africano, sim, eu não vou lembrar qual É. exatamente, mas algumas vezes, porque o que eu sempre, tentava fazer, todos os países que a maioria dos países que eu passava, eu tentava me vestir parecido com o local. Independente, no Afeganistão, usava roupa Hum. local. No Iraque, usava roupa local. Arábia Saudita, vestia roupa local. Então, os países que eu passava sempre usava roupa locais. Então, pô, tô lá no Sudão, colocava uma saiona lá, então chinelinho de pano deles e ficava andando igual eles. Então, devido eu me vestir igual, ter uma pele escura igual a eles, então alguns me confundia. Outros falavam assim: "Não, esse corte seu aí não é etíope não". Ou às vezes quando abria a boca por causa do sotaque, fala: Sim. "Não, você não é daqui não", tal. Mas acontece muito, assim, das pessoas me confundir. Principalmente tem países que eles acham que o Brasil ele faz parte do continente africano. "Ah, você é da África", Hum. então nunca ninguém fala que eu sou brasileiro. Então, por eu ter a pele escura, todo mundo acha que eu sou africano, Em algum país da África. da África. E aí quando eu falo Brasil, mas o Brasil fica na África, entendeu? Americano, pô, agora Copa do Mundo, os americanos, eu troquei a camisa do Brasil lá com um americano, ele falou: "O Brasil fica na África", né, eu falei assim: "Não, americano, fica não". Então, até hoje americano estudado de Harvard fala que Brasil fica na África. Meu amigo, Pois é. rapaz. Quando você vai, assim, nesses países, nego, você, quer conhecer a vida local, como vivem os locais, ou você vai mostrar a parte glamourosa do país? Ou os 2? Tá. E eu tenho um checklist. Todos os países que eu passava, eu tentava fazer 5 coisas no meu checklist. Aham, Primeiro, andar de transporte público local. sim. Então eu sempre fazia ônibus ou trem, alguma coisa eu andava. Segundo, ir no mercado local, não para comprar, mas para ver o que as pessoas estão comprando. Então eu adorava ver o que as pessoas consomem ali, sabe. Então eu ia no mercado, ficava olhando a cesta da tia, a cesta da dona Maria, ver o que elas compram, sabe, como que é a cesta. Terceiro, me vestir com roupa local, que eu falei anteriormente. Segundo, comer comida local. E o último, dormir na casa de um local. Então eu usava aplicativo, eu tentava dormir de qualquer jeito na casa de um local. Então isso para mim era um checklist que eu tentava ter um pouquinho da experiência Uhum. do que é ser um local. Então aquilo ali fazia eu aumentar a minha experiência cultural, sabe, imergir um pouco ali no dia a dia das pessoas, e claro que também fazer pontos turísticos. Então, pô, durante minha volta ao mundo, eu visitei todas as 7 maravilhas do mundo, eu subi para Alpe Suíço, eu fiz 4 na verdade, safari, eu nadei com baleia, nadei com tubarão, nadei com águas-vivas, então eu explorei bastante a questão do turismo, sim, mas eu não deixava de ter essa experiência local Uhum. também. Eu tô te perguntando isso porque, assim, o povo tem o costume de achar que alguns determinados países é só miséria, desgraça, e fica isso na cabeça da pessoa, né, do senso comum, né, que aquilo só tem desgraça. Só que se fosse só assim, o país já tinha sido exterminado, pessoas já não existiam mais. E esses países têm lugares bonitos, têm uma certa estrutura, né. Por isso Tem. tô te perguntando, E se porque chama importância, estereótipo. estereótipo, né, de E eu mostrar ti esse lado. e eu tive muito isso, então eu não julgo quem tem esse tipo de estereótipo, Aham. porque eu também sempre tive muito isso, sabe. Mas eu percebo que, às vezes, a gente tem estereótipo por falta de informação, de conhecimento. Então a gente acaba se baseando sempre o que a grande mídia mostra ali no jornal. Sim. Tá em guerra, que tá tendo um golpe militar. Aí quando eu chegava no país, igual eu cheguei, em alguns países, principalmente no continente africano também, a mídia mostrando que estava tendo golpe militar. Não vai que tá tendo golpe militar, não entra, tá tendo golpe militar, tá tendo golpe militar. E eu entrava no país. Aí chegava e começava a conversar com o povo na rua. "E aí, tá tendo golpe militar? Vocês Não, a gente tá pondo os franceses pra correr. Os cara ficou No Burkina aqui, Faso? Burkina Faso, Níger, Gabão, em vários Ah, sim, países que os sim, caras tá pondo sim. os franceses pra correr. Eu falei: Traoré. "Mas o que tá acontecendo?" Eu falei: "Cara, os caras sempre dominou o país, sempre que o cara que liderou o país, os franceses, prometendo que a gente ia sair da miséria, continua tendo miséria no país, os caras ficam levando nossas riquezas minerais tudo embora, e a gente
cansou disso, pôs o cara pra correr. Hum, Então não era o golpe militar que estava passando entendi. lá. E você perguntava de cada 10 pessoas, 9 estavam felizes que a galera pôs os franceses pra correr. Ah, Só que esse tipo de experiência e informação nunca você vai ver na mídia tradicional. Você só vai saber como? Assistindo lá no Instagram, arroba o nego vai longe, nego ou indo para os relógio. lugares desses, entendeu? Então, é muito doido, por isso que eu quero esse estereótipo, sabe? Eu não julgo, porque às vezes a gente tá bitolado no jornal, mas não é, pô. A gente tem que tentar sair dessa camada e ver pessoas que tragam informação, que tragam experiências também, diferente do que a gente vê nessas grandes mídias. Olha que exemplo interessante que você deu, né? Eles estavam vendendo como uma guerra civil, só que na verdade para o povo era uma libertação, Libertação, porque estava expulsando os colonizadores, né? Olha que exatamente. loucura, cara. Isso aí, É mais ou menos aquilo lá, né? Era o caçador contando a história e não o leão. isso aí. Porque aí fica mais, ele conta como seja favorável para ele, entendeu? Olha só que coisa, cara. Ô, nego, essas viagens assim, cara, você encara como o quê? É como trabalho, como férias, como aventura? Como você encara isso? Eh, no começo, na minha volta ao mundo do Guinness Book, ele foi um projeto pessoal que eu tive, né, de realizar esse sonho, que no meio do caminho foi se tornando algo muito maior. Então, o que era só do Robson Jesus acabou se tornando um projeto chamado Nego Vai Longe, Uhum. que acabou virando um projeto coletivo, onde várias pessoas participaram, várias pessoas colaboraram e ajudaram para eu realizar esse feito. Hoje, eu tenho uma empresa, né, que acaba que liderando não liderando, mas acaba que fazendo parte esse eixo de viagens. Então, hoje, alguns governos me chamam: "Robson, vem aqui promover o turismo no meu país", igual já aconteceu na Suíça, aconteceu em Brunei, já aconteceu em Malta, já aconteceu em outros países. Ano passado, agora eu estava em Bangladesh, aconteceu isso. Então, hoje, viajar para mim é criação de conteúdo. Então, é a forma que Hum. hoje eu ganho dinheiro, sobrevivo. Então, eu vou lá, por exemplo, vou para mês que vem eu tô indo para Holanda, Amsterdã. Então eu vou, faço a palestra e vou gravar conteúdo. Então eu vou fazer um conteúdo lá de 2 dias caminhando sem parar. Eu vou sair do sul da Holanda, vou até o norte, vou atravessar a Holanda a pé durante 2 dias. Então, criação de Hum. conteúdo. Só que dentro dessa criação de conteúdo, eu vou falando sobre a cultura holandesa, vou falando por que o nome era Holanda, qual a diferença de Holanda para Países Baixos, eu vou falar um pouco do idioma, eu vou mostrar as casas, mostrando as comidas. Então, eu aproveito aquele momento, 2 dias caminhando, e vou falando de superação, vou trazendo meus insights, pensamentos, experiências e gravando conteúdo. Só que ali, às vezes, uma marca se identifica, fala, cara, gostei do seu trabalho, eu quero que você divulgue a minha marca aí durante esse projeto. E aí eu vou monetizando. Vou gravando conteúdo e vou monetizando. Uhum. Mas tem um país então desde que você começou a viajar, você nunca teve uma viagem de férias? Férias, só férias? Ou Não. porque como você foi aí picado aí, com o filho da viagem, "Ah, eu vou passear", mas, cara, você vai pegar a câmera, você vai criar conteúdo. Dos Você últimos nunca 3 mais anos. foi para Não, dos pra últimos passear, 3 anos cara? não. Os últimos 3 anos pra cá, eu fiz das viagens, um trabalho. Eu tento Ixi. casar os 2, sabe. Eu vejo não, eu teve uma vez que eu fui pra Tailândia, que eu falei: "Ah, agora eu vou curtir", fui com a namorada. Uhum, Aí eu falei: "Agora eu vou aproveitar". Mas eu falei: "Não, eu vou perder isso aqui nada, olha só, isso aqui é vídeo". Eu falei: "É trabalho, vai gravar uns conteúdo aqui". E acabava gravando, mas só que pra mim não é aquela quando eu paro pra gravar conteúdo, não é aquele algo pesado, aquele uhum, compromisso, eu consigo separar bem, sabe. Pegar o celular aqui, gravar um pouco, uns takes, isso, aquilo, e depois desliga a câmera e curto um pouco com a pessoa, sabe. Entendeu. Só que uhum, amanhã eu sei que eu preciso pegar aquele material, subir para o editor, gravar, editar e subir para as plataformas. Então eu consigo gerenciar muito bem. Então acabou que a viagem hoje faz parte do trabalho e do dia mas você do acha dia a que dia. você acha que você consegue Ah, fazer eu uma consigo. viagem só para turismo? Eu acho que consigo, se eu ver que Será? há necessidade, acho que consigo sim. Não muito tempo, Aí acho, você vê né. uma coisa interessante, assim, você Pega no celular e quer registrar. Hoje em dia que a gente quer registrar tudo, hoje às vezes não é nem pra postar, mas a gente quer registrar aquele é momento, né. memória, né? Memória, às vezes tá com a família, "Eu vou registrar esse momento aqui com a família aqui", igual o Dia dos Pais agora. Que eu fui almoçar com meu filho, estava um frio lá perto de casa, lá a gente foi comer uma carninha lá na esquina.
Mas eu falei, mesmo estando frio, aquela gente com aquela cara de sono, eu falei: "Não, vamos tirar uma foto nós 2 aqui". Eu não postei nada, mas eu registrei aquele momento com meu filho, sabe. Aí nós 2 sentados ali, porque era Dia dos Sim. Pais, data comemorativa, só nós 2 sozinhos, e tal, Sim. e eu quis registrar aquele momento. Então aí acaba que a gente querendo registrar tudo, né. Tem algum país que você já disse que é difícil você ir só de férias, não registrar nada. Mas qual país que você viajaria só para férias? No conjunto, acho que eu te peguei agora, hein. Cara, No conjunto, em tudo, ser bem recebido, ser bem tratado, se bem que às vezes não dá para juntar tudo num país só, né. eu acho Às que vezes Japão, é mesmo, cara? Japão, Japão dá pra curtir umas férias. O Japão tem muita Dá para paisagem, desligar o dá pra desligar o Wi-Fi e dá pra você ir para o sul do país, tem praias muito legais, dá pra você ir para o norte do Osaka. Japão, Osaka, conhecer Osaka lá. O povo Eu lá, a tonalidade de pele deles é bem escurinha, né, da ilha de Osaka, Da né. usina de Osaka, exato. Então, é uma galera muito educada, uma galera mente evoluída, assim, sabe. Eu acho que o Japão, ele tá no meu top 3 e é um lugar que eu acho que eu iria pra me desligar uns 10 dias. É mesmo? Eu ia. Que dá pra você sentir a energia, dá pra você aprender muito. Só de você observar aquela galera, dá pra você aprender tanta coisa ali com os japoneses, Dizem que o e eu gosto de pessoal de aprender. Osaka é mais, assim, vamos dizer assim, um pouco mais relaxadão, meio cariocão e tal. Pela praia, a galera da praia, Que é da praia, né. como é que é aquela que mora na praia aqui, como é o nome de gente que mora na praia? Os Caiçara? caiçara, tipo, os caiçara gostam de uma vida mais tranquila, né. Você algum momento você pensou assim: "Cara, me arrependi de vir para esse país"? Ah, Ou você sempre valeu a pena, todos valeu a pena? porque sempre eu tirava algum proveito. É, É, mesmo aqueles que o perrengue estava grande, você tava pensava assim: "Cara, quero que passe logo os dias, eu faço conteúdo suficiente para eu pegar o avião e". não, tinha aqueles que eu falava assim, ó, "Deus, por favor, me abençoa para entrar, deixa eu que era difícil eu entrar, conseguir visto", ficava Uhum. pedi implorando para Deus me ajudar eu conseguir entrar naquele país. Aí eu falava: "Eu quero entrar, por favor, me ajuda, mas também deixa eu sair desse país, eu quero ir", porque era país que estava tendo guerra, então, pô, Chad eu entrei já querendo sair, já pensava: "Como eu vou embora?" E eu tinha que ficar 2 dias no país. Sim. E eu falava: "Deus, eu quero entrar, quero sair". Então, eram essas situações, assim, mas eram bem isoladas, assim, sabe. Tipo assim, eu sempre tentava fazer sempre do limão à limonada. O mais difícil estava no país, você estava com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, ou não estava com a energia boa, eu tentava tirar algum aproveito daquele país, sabe, todos, tudo. Ou é conversando com gente, ou era com a culinária, ou às vezes ia para o país para dormir. Já teve situação que aconteceu, por exemplo, lá no Egito. Pô, eu me lembro que eu fui para Alexandria, cara, eu fiquei 2 dias dormindo lá. Fiquei no hotel só dormindo, ficava dormindo e olhando lá para o deserto lá, só dormindo. Rapaz. Então, Qual país do continente africano você encontrou mais brasileiros? Cruzou com mais brasileiros no continente africano? Depois eu vou para os outros. brasileiro, eu encontrei muito brasileiro no Quênia, É mesmo, cara? muito brasileiro no Quênia. É engraçado isso, né? A gente fala, pensa, nossa, tem um monte de angolano aqui. Primeiro que as pessoas falam africano, né? Que todo mundo que vem para cá, independente do país, o povo fala é africano, mas não fala o país, né? E tem 54 países, né? Tem que começar a individualizar, igual o europeu. Você não fala, tem um europeu ali. Você fala, tem um português, Do tem um francês. francês, tem um inglês, né? Na África, o pessoal tem o costume de generalizar, né? Tudo. Mas tem mais brasileiros morando em Angola do que angolanos morando no Brasil, cara. E fazendo Sério? dinheiro lá, business, fazendo um negócio, Sério? É big que Angola money, tá numa evolução muito boa, não só big money. tecnológica, como na área da indústria também. Tá Sim, crescendo muito, ocupando muito cargos mesmo. importantes, tem muito brasileiro fazendo dinheiro lá. Tem até uma menina que eu sigo aqui, ela montou 2 empresas lá, tá bem Quantas? demais, 2. 2 empresas na Angola. Em Angola tá bem, não volta, é como ela é negra também, Aham. não volta. Na Angola é um Aquela dos Kelly países. Key tá morando lá, né. Não sabia. Ela mora Kelly Key lá. tá na Sim, Angola? tem Que muitos legal, anos. legal. O marido dela é de lá, é angolano. Muito massa. Eu não sabia desse dado que tem mais brasileiro na Angola do que Angolano no angolano Brasil. no Brasil, mas eu encontrei muito brasileiro em alguns países que eu passei, muito mesmo. Tanto que eu vou gravar um vídeo agora mostrando os 7 países que eu não encontrei brasileiro. É, tá Eu vou vendo? falar, dos 196 só existem 7 países que não tem brasileiro, e vai sair essa semana vai sair esse vídeo. Olha, o tema legal, hein. Não é? Isso é Tema legal. Qual que você arrisca? Qual o país que você maravilhoso. acha que não tem brasileiro? No mundo? É. Hã, no mundo, deixa eu ver aqui.
Comores, Comores tem, Nepal, Nepal tem, Brunei. Brunei tem, Meu amigo, vou te falar um Ilha Salomão. Ilha Salomão, segundo Tuvalu. Tuvalu, acertou. Ah, Tuvalu é yes. 1, 2, 7. Então, quer acompanhar os próximos 6, quer saber qual os próximos 6, acompanha essa semana os vídeos. Tá ameaçado, né? Por conta das Tava, Tuvalu acho mudanças que tem mais uns 30 anos de vida. climáticas aí, Tá aumento do ameaçado, já tá mar, né? decidido, tanto que todo mundo em Tuvalu ganhou passaporte australiano. Foi embora. Meu, que tristeza, né, cara? Tá mudando tudo. Tá, você falou que na África, onde você cruzou mais, foi no Quênia. E no Oriente Médio. No Oriente Médio, no Irã encontrei muito brasileiro. É mesmo. Uhum. Todos trabalhando, funcionários de empresas. Eu encontrei muita gente brasileira fazendo turismo lá. Ah, Trabalhando turismo. com turismo. Mas que moram lá. Ah, tá. Sim, Brasileiros. vivendo lá, trabalhando com Exato. turismo lá. Aham. E no Oriente Médio, tá na Ásia. Na Ásia, na Tailândia. É, Muito tem, brasileiro na Tailândia. tem, realmente. E os destinos lá são paradisíacos, né, cara? Uhum. Custo de vida bem acessível, né? Muita empresa brasileira lá, sabe? Principalmente Uhum. com turismo, com hotelaria, tem hotel já brasileiro, hospedagem, muito restaurante brasileiro, muito Uhum. mesmo. Na Europa nem precisa perguntar, né? É, Portugal. Se bem agora que está tendo uma Espanha também, debandada de Portugal para Espanha, mas Portugal continua ainda tendo, por conta das mudanças Estados de Unidos também, Estados bastante, Unidos, né? Tem muito, né? pra caramba. Aqui nas Américas, qual país que você gostou mais? Cara, gostei muito de Venezuela. Sim. Venezuela foi, acho que, um dos países que me surpreenderam das Américas. Fui lá pra. Ilhas Margarita? Foi, Não, fui não? pra Ilha Roque. Roque alguma coisa, uma ilha maravilhosa lá. É, Nossa, o povo de lá. Fui lá pra maior cachoeira do mundo, fica na Venezuela. Cara, Venezuela é um país que me bonito, surpreendeu. né, cara? Bonito. É que o povo tem costume de rotular tudo. Aquilo que você falou, né? Aquele exemplo que você deu da guerra lá, que todo mundo fala, a guerra civil, e você pergunta para os moradores, é a mesma coisa. Eu não estou aqui falando de questões políticas, não é nada disso. Estou falando do país, as belezas naturais do país, né? Sim. E todo país tem sua beleza, né? E a Venezuela me parece que tem umas regiões muito bonitas, né? Muito, muito. Uma comida muito boa. O povo, nossa, o povo, gente boa demais. O povo Recebe venezuelano. bem? Recepcionista, calorente, hospitaleiro pra caramba. E depois da Venezuela? Depois da Venezuela, na América? Em todas as Américas. Das Américas, de país, gostei muito também do Peru. Gostei, comida muito boa do Peru. Peru. Chile, fui para Atacama. Bolívia, tem os lugares mais mágicos do mundo. Salar do Uyuni, na Bolívia. Onde? Salar do Uyuni, na Bolívia. É o que? Norte ou sul? Ou central? Fica perto da Atacama, pertinho da Atacama, na Ah, então fronteira lá com em o Chile. cima, perto do Peru, lá em cima. É um lugar maravilhoso, lugar mais mágico lá. Você vai lá agora no começo do ano, tem as águas lá, o deserto do sal, lindíssimo, maravilhoso. Você chegou aí nas Ilhas Malvinas para os argentinos e Falkland para os ingleses? Não, não cheguei. Scalpers. Não, não foi. Tenho vontade de conhecer lá. Quero lá gravar uns vídeos lá. Para ir para lá e teria que, acho que o mais perto tem um voo lá de, acho que Punta Arenas, de Punta Arenas, no Chile, ou é Ushuaia na Argentina, não sei. Sei que é lá embaixo, na ponta, lá que tem um voo para Eu não lá. sabia, eu tenho vontade de É, conhecer. 500 quilômetros, mais ou menos. Maravilha, pessoal. Nego, meu irmão, foi bom demais aqui a resenha. O problema é que o tempo passa muito rápido, cara. Rapaz, 53 minutos já, Aí, ó, caramba. passa rápido demais. A gente vai na resenha, é a mesma coisa É, como se nós estivéssemos ali conversando, trocando ideia em algum lugar aqui batendo papo, né? em São Paulo, ou aqui em Osasco, entendeu? Que voa, meu amigo. Fala aí pro pessoal como te achar, o teu endereço no YouTube, no Insta, para fortalecer, né, meu Boa. irmão? Porque é importante isso. Acompanha lá, @o Nego Vai Longe no Instagram. Tem meu site que é robsonjesus.com.br. Lá eu sempre estou atualizando minhas próximas viagens, estou falando um pouco sobre minhas experiências, estou falando um pouco como eu fiz para conhecer todos os países do mundo. Lá também tem meu livro que eu esqueci. Como Será que a que eu gente lembro? compra esse livro, meu irmão? Entra no meu site, robsonjesus.com.br, você adquire meu livro lá. Então, se você gostou um pouquinho dessa bate-papo aqui hoje,
Imagine lendo o livro, lá são 13 capítulos, são mais de 300 páginas, onde eu relato detalhes dessa viagem, e não só isso, mas todos os aprendizados, erros e acertos que eu tive durante minha volta ao mundo. Então, vale muito a pena, é um livro que, principalmente que são pessoas que veio da onde eu vim, de comunidades, de periferias, tenho certeza que vai ter uma conexão ali e insights que pode mudar a vida. Ó, o cara lendo esse livro, ele vai viajar na viagem. É. E vai viajar quando o nego vai longe. E vai viajar quando ele vai longe. Cara, você podia um dia abrir uma promoção, lançar aí uma promoção a nível Brasil, um sorteio para quem quer viajar com o Nego Vai Longe. Vamos, vamos, a gente Uma a gente vai promoção, gostei da entendeu? ideia. Mas tudo estrategicamente pensado do jeito que você faz. Tá, O Nego Vai Longe com o Alfeu, ou com o Antônio, ou com a Roberta, ou com a Joana. show. Gostei Pô, da ideia, vamos analisar assim, já levar isso para a equipe pra gente estruturar com um patrocinador aí junto aí, a gente fazer uma campanha bem bacana, o nego vai longe com um seguidor. Então já segue lá no Instagram já, viu. qual toque que você dá, meu irmão, para a pessoa que quer viajar países aí como você? Tem alguma dica? Eu sei que são muitos detalhes, né, mas por cima, assim. É, eu tô desenvolvendo uma solução Uhum, para ajudar uma galera aí que sonha em viajar. sim, Só para você ter noção, hoje mais de 100, não, 50%, que é mais de 100 milhões de brasileiros, nunca saiu da sua cidade natal. meu amigo. Então, boa parte dessa galera não é por causa de dinheiro. Às vezes é por causa de informação e conhecimento. Então, galera, aproveita as IA, aproveita a internet, aproveita aí meu livro, aproveita as redes sociais para vocês se informar. Então, às vezes, pô, eu quero ir para um outro país. Pô, os nossos países aqui do lado, aqui, a Argentina, Brasil, às vezes você consegue viajar só com RG, precisa nem de passaporte. É verdade. Ah, quero ir pra Europa, tira o passaporte, pô, R$ 290 você tira teu passaporte. É o único documento, às vezes não precisa de visto, tem muito país agora não precisa nem de visto. É Então, verdade. às vezes, não é caro viajar, às vezes você precisa de uma organização financeira, um planejamento, sabe, Sim. para você fazer qualquer coisa. Ah, tu tá assistindo a gente aqui de São Paulo e quer fazer uma viagem para o Rio de Janeiro com a família. Cara, você acha ônibus para o Rio de Janeiro por R$ 99. Ida e R$ 99 volta, R$ 99. Às vezes tu gasta R$ 90 comendo no final de semana aí no restaurante, sabe, saindo com a família. Tu guarda os R$ 99 e vai para o Rio de Janeiro. Chega, come um dogão lá na praia, tá tudo bem e volta. Sabe, Robson, pra dormir, pô, você consegue ir hostels lá, tem aplicativo de hospedagem, que você consegue se hospedar de graça na casa das pessoas. Um aplicativo chamado Couchsurfing, que as pessoas abrem a porta, igual eu abro a porta da minha casa aqui, para as pessoas se hospedarem de graça na minha casa, outros colegas também abrem. Então, existe várias formas de você viajar gastando um pouco. Então, por isso que eu estou desenvolvendo essa solução, mostrando para a galera. Então, você que quer fazer uma viagem, acredite, planeja, se organize, ponha no papel e faça. Às vezes não vai demorar, às vezes vai demorar mais de um mês, 2 meses, um ano, mas você vai fazer a tua viagem. Então, bora viajar, porque viagem é experiências. E isso ninguém tira da gente. Você pode, cara. Perifa pode. Perifa pode. Isso aí. É mesmo, às vezes, cara, vale até para intercâmbio isso, viu, nego? Bem, Às vezes a gente fica muito focado na questão de um país, intercâmbio, que você sofre para receber visto, cara. É uma burocracia, sendo que você tem outras opções que você pode aprender inglês, às vezes até mais barato. Por exemplo, você pode ir para Cape Town, que é um capital. baita de uma cidade, o valor muito mais barato. Tem voos, acho que o voo Vou direto, voltou São Paulo, capital. voltou, né? Uhum. Pô, ou então, quer ser mais desafiador? Vai para Guiana, Bacana. inglesa. É o único país de língua inglesa na América do Sul. Tá ali, ó, Pertinho da gente. né, vizinho com Roraima. Tem Bonfim, que tá em Roraima, tem Lethem. Você dá um pulinho, pô, tá Cara, ali. boa ideia, eu não tinha pensado nisso. Em inglês, vai fazer um intercâmbio ali. Hoje, a Guiana é o país que mais cresce na Terra. Caramba. É o que mais cresce no mundo. Descobriram lá uns poços de petróleo absurdo. Qual país que cresce mais de 50% ao ano? Interessante, não sabia esses dados. Crescendo Interessante. muito, então estou falando que aí que é a nova Dubai. Então está atraindo muitos investidores. A cidade hoje de Georgetown é um canteiro de obras, Que capital, né? Uhum. obras sendo feitas. O único problema é que não tem estrada de Lethem, que é a primeira cidade que faz fronteira com o Brasil, até Georgetown. Não tem estrada boa, é no meio da lama, então demora horas aí para ir. Mas estão construindo já uma estrada.
Interessante. Então, cara, vai ser a abertura de para desaguar toda a mercadoria que tem ali em Roraima no Caribe, porque a Guiana ela está muito mais voltada para o Caribe do que aqui para a América do Sul, né, Aham, apesar de pertencer aqui. Então o país está crescendo demais e rico, interessante. ficou milionário. Os postos de petróleo lá estão sendo explorados por empresas americanas. E está aqui, né, Do ladinho. do Opção, pode ladinho da gente. fazer um intercâmbio aí, pra ele É, melhorar o inglês. Guiana Inglesa. Boa ideia. Meu amigo, vou pedir para você que acompanhou a nossa resenha aqui com o Nego Vai Longe, cara, se inscreve aí no nosso canal, dá uma força pra gente no nosso projeto, que está iniciando, mas sem a tua ajuda a gente não vai longe, ao contrário do Nego que vai longe, se você não ajudar a gente não vai longe. E não custa nada, é só clicar, pô, fazer um comentário, se inscrever, né, compartilhar, pode falar qualquer coisa lá que a gente aceita, que a democracia é total, meu irmão. Porque aqui Perifa pode. Legal, gente? Legal? Pode se despedir aí, que depois eu vou na câmara também me se despedir. Não, cara, legal. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui falando com a galera, mostrando um pouco como é possível a gente realizar nossos sonhos, como é possível a gente viajar, é possível a gente empreender, é possível a gente fazer o que a gente quiser, independente de onde a gente vem. Então, se tem uma coisa que eu aprendi é que sonhar pequeno, sonhar grande é a mesma energia. Então, sonhe grande e bora realizar nossos sonhos. É isso aí, pessoal. Valeu, um grande abraço. Tamo Fiquem junto. na paz.